Senhor Jesus, irmãos, mais uma vez tô aqui para passar uma mensagem, né? Porque é sempre bom fazer vídeos para anunciar o evangelho, né? E também compartilhar experiências, né? Porque assim, eu sou jovem e também tô no começo da minha caminhada. E é bom para que outros jovens vejam, né? Então, essa mensagem de hoje é para jovens cristãos que estão que estão no começo da caminhada, assim como eu. Então, a palavra, o que eu vou estar lendo hoje, se encontra em Gênesis, no versículo 1, tá falando aqui, né, da criação humana, da criação da terra, como Deus criou. Tá tudo em detalhes, né, aqui. Podemos ver, né, que hoje em dia cientistas, pessoas ficam atrás de tanta coisa na ciência para descobrir como que foi feito isso, como que foi feito aquilo, e esquecem do verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento de Deus. O conhecimento humano, ele não é válido de nada, né, em nossas vidas. Então, aqui eu queria ler o versículo 3, que tá dizendo: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre as trevas e a luz. A luz e as trevas. Tem bíblias tão diferentes, né? Mas na minha tá assim. Irmãos, eu quero dizer nessa tarde, para você que tá no começo da caminhada, que Deus, ele vai nos separar. Nós que somos luz, né? Porque nós, quando estamos em Cristo Jesus, quando estamos firmados na palavra, quando estamos firmados no evangelho, nós somos luz. E sendo luz, Deus, ele vai separar das trevas. Assim como uma mãe, quando ela vê que tem um amigo que não é muito bom, que tem o caminho meio errado, ela vai querer te distanciar dele, mesmo que ela não consiga. Ela vai fazer de tudo para que aquele seu amigo não venha na sua casa, não venha te chamar, né, pra você sair. Assim Deus é com nossas vidas. Ele nos separa das trevas. Ele tira aquilo que nos faz mal. Mesmo que eu e você goste de algumas amizades, goste de algumas coisas que considerava boa, né, no mundo, Deus, ele vai lá e separa. Ele faz essa separação, porque é uma coisa natural na vida de qualquer cristão. Então ele separa eu e você de todo o mal, de tudo aquilo que não provém dele, de tudo aquilo que pode nos afastar da presença dele, tudo aquilo que nos afasta dele, irmãos. E eu também queria ler em Ezequiel 37, porque Deus me deu esse versículo e do nada, assim, sabe, ligou as coisas. Então, irmãos, vocês vão entender o mistério. No livro de Ezequiel, no Velho Testamento, no capítulo 37. Deus, Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Irmãos, como eu disse,
lá em Gênesis, né, que está escrito que o Senhor nos separa das trevas. Ele nos separa daquilo que nos afasta da presença dele. Então, vai chegar um momento na nossa vida que o Senhor vai fazer a gente voltar. E você não vai entender por quê. Aqui em Ezequiel, aqui no primeiro versículo está dizendo que o Senhor levou Ezequiel em espírito e deixou ele no meio de um vale cheio de ossos secos. Irmãos, um vale cheio de ossos. Aqueles ossos simbolizavam o quê? A nação, o povo de Israel. Aqueles ossos eram muito secos. Eram sequíssimos. A palavra está dizendo que aqueles ossos não eram só secos. Eles eram sequíssimos. Sem vida nenhuma, sem esperança. Se aqueles ossos simbolizavam o povo de Israel, quer dizer que aquele povo estava seco, sem vida, né? Como eu disse no vídeo anterior, que aquele povo era um povo que idolatrava as imagens, né? Um povo que não tinha fé, um povo que rejeitava a palavra. Eu sempre falo isso, né? Porque as passagens que eu leio sempre, né, requer falar do povo de Israel. A Bíblia toda, na verdade, né? Então, o Ezequiel, como um profeta do Senhor, né? O Senhor foi lá e levou ele e deixou ele no meio de um vale cheio de ossos. No meio de um povo, no meio do povo de Israel, aquele povo sem esperança, sem vida, né? E Deus vai fazer assim comigo e com você. Porque do mesmo jeito que Ele nos separou das trevas, né? Porque somos luz, não podemos andar em meio às trevas. Vai ter uma hora que você vai estar preparado para evangelizar, para falar do amor de Cristo para essas almas. E o Senhor vai e leva você. Ele vai preparar o momento certo, vai preparar o terreno, né? E vai levar você lá para fazer a obra dele, né? Para fazer a vontade dele. Assim como o profeta Ezequiel. E nessa hora, irmãos, nessa hora, jovens, nós que estamos no começo da caminhada, não podemos fazer nada sem a direção de Deus. Até porque não somos nada sem Deus. É Deus quem nos direciona, né? Então, que viemos fazer igual o profeta Ezequiel. Aquele profeta, ele não chegou no meio dos ossos e fez a vontade dele. Ele pegou e perguntou, o Senhor perguntou para ele: acaso poderão reviver esses ossos? E ele respondeu: Senhor Deus, tu o sabes, a glória é dele. A gente não somos nada, nós não sabemos de nada. Quem sabe é Ele. Temos que fazer as coisas na direção dEle. Temos que ser, sim, profetas do Senhor, mas na direção de Deus. Jovens, o profeta Ezequiel, ele esperou no Senhor, ele confiou no Senhor. Porque ele sendo um profeta, sabendo que Deus tinha o Espírito Santo, Deus podia reviver aqueles ossos. E sozinho, né? Então ele pegou e confiou no Senhor, ele esperou no Senhor, no tempo do Senhor, com a direção do Senhor, esperou o Senhor falar com ele, falou que só o Senhor Deus o sabes, ele reconheceu o Senhor. É isso que falta nos dias de hoje, o reconhecimento, porque hoje em dia as pessoas estão fazendo a obra conforme o que o coração delas dizem, mas o coração é enganoso. Temos que ouvir a voz do Senhor, temos que ter uma intimidade com o Senhor. E como que vamos ter uma intimidade com o Senhor? Na oração, no jejum, na leitura da palavra. É assim que temos uma intimidade com Deus. É assim que temos que vamos irmãos, eu não sei a palavra. É assim que vamos conseguir, alguma coisa assim, uma intimidade com Deus, para termos a direção do Senhor e fazer aquilo que o Senhor quer na minha e na tua vida. E quando o Senhor colocar eu e você numa situação como Ele colocou Ezequiel, sabermos o que fazer, mas sempre na direção dEle, sempre perguntando para Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. E aqui no versículo 4,
Disse ele: profetiza esses ossos e diz eles: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, Ezequiel falou assim: Senhor Deus, tu o sabes. Senhor, é você que sabe se esses ossos podem reviver ou não. Não sou eu, né, Senhor? Então, ali ele confiou no Senhor, ele reconheceu. E assim o Senhor pegou e respondeu ele. E o Senhor respondendo ele, falou para que o profeta Ezequiel profetizasse sobre aqueles ossos. Então, tem que ser assim nas nossas vidas. Temos que esperar no Senhor, que Ele vai falar comigo, com você na hora certa, no momento exato, e vamos tomar atitudes certas, decisões certas. Porque o Senhor mandou ele profetizar, ele foi lá e profetizou. E aqueles ossos com ossos se juntaram, né? Então aqueles ossos estavam revivendo. Então Deus, ele podia muito bem ir lá e profetizar. Mas não, ele quis usar o profeta Ezequiel para profetizar. E é assim nos dias de hoje. Deus, ele pode muito bem salvar uma alma, mas não, ele quer usar eu e você na face dessa terra. Irmãos, você que está escutando essa mensagem no dia de hoje, que você possa sempre estar em oração, tendo uma comunhão com Deus, requerindo uma particularidade com o Senhor e fazendo a obra, as coisas na direção sempre do Senhor. A paz do Senhor Jesus e uma boa tarde.